Olá, Rodrigo Cardoso na área aqui com vocês, criador do programa Ultrapassando Limites, e vamos para mais um vídeo. E hoje eu vou falar para você como fazer uma transição saudável de carreira. Talvez você não esteja satisfeito com aquilo que você está fazendo atualmente, e se for o caso, esse vídeo é para você. A sugestão desse tema veio de uma Snapper, e aí eu vou então passar para vocês aqui essa sugestão para ela do que eu considero uma transição saudável. Olha, eu tive que passar por isso 2 vezes na minha vida. Eu trabalhei como empregado de uma construtora de São Paulo quando eu me formei em engenharia, e eu saí daquela construtora e eu queria trabalhar na empresa de um amigo meu, que era uma empresa pequena. Essa foi a primeira transição, a primeira quebra de paradigma. O que eu fiz? Naquele momento eu li um livro chamado A Mágica de Pensar Grande, do Dr. David Schwartz. Inclusive, esse livro está na minha lista de livros que mais mudaram a minha vida. Se você clicar aqui embaixo, tiver no YouTube ou aqui em cima, você pode receber essa lista dos livros que mais mudaram a vida do Rodrigo, dos 30 livros que mais me impactaram. E A Mágica de Pensar Grande, o Dr. David Schwartz dizia o seguinte: cuidado com a doença da desculpite. Muitas vezes a gente dá desculpa. E ele fala que a gente dá desculpa para as coisas, que o que cura o medo é a ação. Você acha que eu estava com medo de mudar de carreira? É óbvio que eu estava com medo de mudar de carreira. Eu estava com medo de sair do certo, de uma empresa muito grande, para um incerto com uma empresa de um amigo meu, uma empresa pequenininha. Mas quando eu li aquele livro e vi que você precisa parar de dar desculpa e entrar em ação, porque ação cura medo, eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso. E fui. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Primeiro, meu salário era praticamente o mesmo, só que agora na empresa do meu amigo eu não era mais um. Agora eu era uma pessoa que era considerado, eu era uma pessoa que tinha maior poder de decisão. Rapidamente eu saí da empresa do meu amigo e fui montar o meu próprio negócio. Eu estava caminhando, fazendo uma transição para entender como era ter o próprio negócio, como era ser dono de um negócio. Então, numa empresa pequena, eu ia ter acesso aos departamentos, ia ser mais fácil eu aprender e modelar. E foi o que eu fiz. Em nenhum momento eu escondi isso para ele, eu saí e montei a minha empresa de engenharia. Teve um dia, muitos conhecem essa história, que eu fui assistir uma palestra e aí, naquela palestra, eu escrevi minhas metas a primeira vez e aquela palestra foi transformadora. Naquele dia eu pensei, puxa, o que esse cara está fazendo na minha vida, eu gostaria de fazer pela vida das pessoas. Muitos de vocês conhecem esse palestrante, o nome dele é Joubert Chaves, querido amigo Joubert, meu amigo até hoje. Ele foi um cara que transformou a minha vida a primeira vez. Eu tomei a decisão que eu queria me tornar um treinador e palestrante. Mais uma mudança de carreira na minha vida. Só que essa, eu preciso falar para você como é que eu fiz para ser de uma maneira mais saudável e fluida. Primeiro, você não deve transitar de uma carreira para outra de uma maneira maluca, não faça isso. Pede simplesmente demissão e torce para funcionar outra carreira. Eu vejo pessoas fazendo isso, pessoas que são meus alunos, que arriscam tudo, jogam tudo fora o que tinha e arriscam tudo. Então, tem que ser gradativo. Como eu fiz? Primeiro, eu não deixei a minha empresa de engenharia de uma hora para outra. Eu fui indo devagarzinho, até teve uma situação, alguns conhecem essa história, eu tive vários problemas financeiros com ela na época, eu não sabia ser um empresário, enfim, essa história eu posso te contar em outra oportunidade. O fato é que, de empresário para treinador, teve uma transição. Primeiro, eu comecei a ganhar dinheiro extra, fazer uma renda extra. Como? Trabalhando com o Joubert com venda de leitura dinâmica e memorização. Eu comecei a dar aula de leitura dinâmica e memorização. Então eu não era o palestrante Rodrigo Cardoso ainda e eu não era ainda o empresário. Era uma ponte, era uma transição. Eu era um professor. Eu vendia os cursos e era professor. Quando eu ia dar aula, eu recebia um ganho fixo. Quando eu vendia os cursos, eu ganhava comissão. Então eu estava me munindo de outras formas de entradas financeiras. Numa transição de carreira, é bem provável que você vai ter que fazer o que você não está a fim de fazer, para ter resultados que poucas pessoas têm. A gente não muda de carreira e já faz o que ama de uma hora para outra. Muitas vezes você vai ter que fazer muitas coisas que você não gosta, mas você vai ter que fazer e fazer com excelência, com brilho nos olhos, com vontade, para você poder um dia fazer aquilo que você ama e que você gosta. É assim que funciona uma transição de carreira mais tranquila, mais saudável e mais flexível. Então, minha sugestão para você: primeiro, estude muito sobre a sua nova carreira. Torne-se um expert dessa nova carreira. Não feche uma ponte e vá para outra de uma vez por todas. Faça uma ponte entre um ponto A e um ponto B de maneira que você vá um pouco mais seguro. Vai criando a transição.
Chegou uma hora que eu já não dava mais aula de leitura dinâmica, chegou uma hora que eu não dava mais aula de memorização, chegou uma hora que eu não fazia mais a venda desses cursos, chegou uma hora que eu já comecei a ser o treinador, que era aquilo que eu sempre sonhei. E chegou um momento então que eu já comecei a entregar o meu curso Ultrapassando Limites, que é o que eu amo fazer hoje. Depois de um bom tempo, esse ano eu consegui ter quase 1000 pessoas no Costão do Santinho, que era uma meta que eu tinha muito tempo, desde lá atrás, quando eu estava no ano de 1995, escrevendo a minha meta que um dia eu queria ser um treinador e fazer a diferença na vida das pessoas. Não foi do dia para a noite, foi uma transição de carreira. Então pensa no que eu te falei, tá bom? Estuda bastante, faça essa transição saudável e sucesso na nova carreira que você deseja na sua vida. Um beijo no coração e a gente se vê no vídeo de amanhã. Tchau, pessoal!